Zillion, ou Akai Kodan Zillion, como foi chamado no Japão, foi um anime criado em 1987 pela Tatsunoko Productions, a mesma de Shurato e Speed Racer, sob encomenda da então gigante dos jogos eletrônicos Sega, a empresa criadora do Sonic, do Mega Drive, do Master System, com o intuito de servir de instrumento para alavancar as vendas de um jogo de paintball eletrônico que ela tinha lançado naquele ano, que consistia em uma pistola que emitia um feixe de luz que, quando atingia o alvo, era acusado, era marcado num marcador eletrônico que a outra pessoa utilizava no peito. Então, a ideia da SEGA era que no anime os personagens principais se utilizassem de uma pistola com o mesmo nome e mesmo design. E com estes elementos nas mãos, a Tatsunoko criou um dos animes mais divertidos e mais queridos dos anos 80. E tão interessante quanto a história do anime é a história dos bastidores que envolvem a criação deste anime. E hoje nós vamos contar isso pra você, assim que você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, beleza? Para que nós possamos produzir cada vez mais conteúdos como este para você. E este é o Cosmic Nerd, o seu canal de cultura pop e entretenimento geek. Sem mais delongas, vamos começar contando a história aí do Zillion, beleza, galera? O ano é 3387 e a humanidade está na era da exploração do espaço. E havia se estabelecido uma nova civilização de terráqueos, de humanos, no planeta Maris, que tinha condições climáticas e ambientais muito semelhantes às da Terra. E durante o auge da civilização desta colônia, surgem os invasores Nosas, uma raça que se espalha pelo universo, esgotando os recursos naturais de todos os planetas que eles habitam, Eles são fisicamente muito superiores aos humanos, e têm uma tecnologia bélica incomparavelmente superior até este momento. Até que uma espécie de entidade cósmica entrega aos humanos 3 misteriosas pistolas alimentadas por um cristal que são capazes de desintegrar o corpo dos Nosas. Estas eram as pistolas Zillion. E para utilizar as pistolas Zillion seria necessário pessoas com um talento especial, com treinamento especial. E então é criada a equipe White Knight, uma divisão do exército de Maris, uma força especial onde os principais integrantes seriam soldados que empunhariam as pistolas Zillion contra os invasores Nosa. E a equipe White Knight, ela consiste numa divisão militar muito bem estruturada, com o melhor equipamento bélico que era possível para eles conseguirem, Imagino que, embora isso não tenha sido mostrado explicitamente na série, a própria entidade que entregou a Zillion na mão deles talvez tenha passado por eles algum tipo de tecnologia para que eles pudessem se equivaler minimamente aos Nosas, já que existiam outras divisões do exército que estavam combatendo a invasão alienígena. E seus integrantes são o chefe Gordon, o comandante Gordon. Eu fico muito feliz de saber, inclusive, que ele finalmente se tornou comandante, Foi comissário tanto tempo, É legal saber que ele finalmente foi promovido. É um cara muito linha dura, E que muitas vezes peita decisões superiores em favor da equipe que ele próprio comanda. Temos a divertida e atrapalhada secretária Emi, que vive na base também, Tá sempre acompanhando os heróis principais em off, não em batalha, Temos Gabon, um gênio da eletrônica e da mecânica, que é quem conserta e cria a maioria dos equipamentos utilizados pelos White Knights, Inclusive é o único no mundo que foi capaz de reproduzir com fidelidade uma pistola Zillion. Ele chegou a alterar o design da Zillion, deixando ela personalizada de acordo com as necessidades e características individuais de cada um dos soldados principais da White Knight. E temos o trio de heróis principais, Temos a Dorona Apple, que é a imagem do profissionalismo, embora tenha muitos momentos descontraídos também. Temos o Champ, considerado por muitos o melhor atirador do planeta Maris. E é só isso, Não tem mais ninguém, não. E temos JJ, provavelmente o melhor protagonista que um anime já teve. Vocês podem achar que é exagero, mas honestamente não sou só eu que acha isso. E dentro desse plot twist, a gente pode afirmar aqui que o anime ele foi muito curto, Ele durou, se eu não me engano, 35 episódios, era para ter durado 50, Foi um anime muito curto. E neste pouco tempo os personagens foram muito bem desenvolvidos, e a gente pode afirmar inclusive que Zillion não tem um episódio ruim.
todos são bons, uns melhores, outros nem outros mais fraquinhos, mas não tem um episódio que você fala, puta, justo esse episódio hoje, entendeu? Não tem. De fato, eles foram muito perfeccionistas. A animação de Zillion é muito bonita, muito colorida, muito... É típica dos anos 80, né? Mas é muito bela para os padrões da época, né? Não que as animações dos anos 80 fossem feias, longe disso, né? Mas ela é bela até para os padrões da época. Você sempre quis aprender a desenhar, mas é incapaz de fazer um zero na areia usando o fundo de copo como régua? Pois os seus problemas acabaram porque acaba de chegar agora o método Fanart para desenhar animes e mangás, minha gente. O método Fanart da professora Mayara Rodrigues já ensinou aproximadamente 100 mil pessoas a aprenderem a desenhar do zero, gente. Se você acha que você nunca ia aprender a desenhar, cara, tira essa ideia da cabeça, você pode aprender a desenhar. Com o método Fanart da professora Mayara Rodrigues, antes do que você pensa, se você seguir corretamente os exercícios, as instruções, as orientações dos professores, em pouco tempo você vai estar emulando o estilo do seu artista de mangá preferido e quem sabe se dedicar, um dia se tornar um profissional desse mercado. Você vai do iniciante, começando do zero, passando pelo intermediário e chegando ao avançado sem perceber. Então venha você também para o método Fanart de desenhar mangás e animes. Conheça a sua versão atual, método Fanart 3.0. Clique na descrição do vídeo e diga lá que foi o pessoal do Cosmic Nerd que mandou. E agora, galera, bora pro vídeo. O design dos personagens, ele é muito interessante. O visual todo criado para a série é muito bonito. Os vilões, os principais vilões, apesar de ter sido criado para servir de merchandising, né? Zillion acabou se tornando um anime muito querido no Japão na época, ganhou até prêmio de melhor personagem feminino, melhor personagem masculino. Tudo isso porque a Tatsunoko entendia que não basta ter um desenho para que uma pessoa queira usar o acessório que aparece naquele desenho. A criança tem que querer ser o herói que usa aquele acessório. E por isso ela criou personagens muito carismáticos, criou uma animação muito bonita. Os anos 80 é repleto de animações japonesas muito belas, mas Zillion consegue se destacar, né, com um colorido muito chamativo. Uma história muito boa, apesar do anime ser muito curto, os personagens são muito bem desenvolvidos neste meio termo, e a gente pode até dizer que Zillion não tem um episódio ruim. Tem um mais fraco que o outro, naturalmente, mas todos são bons. Não tem aquele episódio que você olha e fala, putz, justo esse episódio hoje. Não tem. A série toda é boa. E todos os personagens recorrentes, todos os personagens principais são realmente muito carismáticos. Todos. Numa tentativa, né, muito bem sucedida, diga-se de passagem, de fazer com que o espectador gostasse, se identificasse cada vez mais com os personagens. E do lado dos Nosas, com o passar do tempo você descobre que eles têm um ciclo de vida, que quando ao fim, não morre apenas um, né, de velho, morre toda uma civilização. E eles estão lutando contra o tempo. Aí você acaba, é lógico, você não quer morrer, você não vai entregar seu planeta pra quem quer te matar, mas você acaba ficando com um pouco de dó dos Nosas, né? Então você acaba se apegando até aos vilões. E que vilões, aliás, que personagens, né, gente? Não há o que falar de mal dos personagens mais recorrentes em Zillion. A equipe White Knight, são os personagens que mais aparecem, consiste numa divisão do exército de Maris, que tem uma tecnologia bélica minimamente capaz de enfrentar os Nosas, incluindo as pistolas Zillion. E são os 3 principais membros, como dito anteriormente, né, que impunham a Zillion. A coisa mais interessante da Apple, tá, é que ela era bonitona, mas não era apelona. Os roteiristas não apelaram com ela, como fazem muito hoje em dia, e nos anos 80 já faziam bastante, né? Ela é simplesmente o soldado mais linha dura da equipe White Knight. E, sem sombra de dúvidas, uma das personagens mais queridas do anime também. Os episódios focados nelas talvez sejam os melhores da série. De longe, é um membro da White Knight em que o comandante Gordon mais leva a fé. Temos Champ, considerado o melhor atirador de todo o planeta Maris. E este aqui, gente, eu já disse algumas vezes que eu achei ele um personagem muito injustiçado, gente. Porque ele é muito carismático, sim, gente. Veja bem, ele é o mais equilibrado da equipe, tá? Ele é tão profissional quanto a Apple quando ele tá em combate. E ele é um completo folgado, mulherengo, tudo como o JJ quando ele está em off. Isso é legal, é essa ideia dele ligar a chave. Tô em combate, tô sério, tô fora, tô de boa. Eu acho isso muito legal no Champ. Mas ele acaba ficando esquecido porque é muito difícil. É praticamente impossível disputar cena com o JJ, gente.
JJ é possivelmente o protagonista mais carismático que o anime já teve. Vão falar, nossa, você tá exagerando tudo. Cara, não sou só eu que acha isso. Não sou eu o único oitentista, pelo menos, que acha isso. E veja que eu vi todos os animes que vieram depois dos anos 80, pelo menos que passaram no Brasil, tá? O JJ, ele foge completamente do padrão da época, gente. O cara era mulherengo, o cara preguiçoso, guloso. Há quem ache que a escolha dele para empunhar Zillion foi uma falha do computador e que o verdadeiro portador da Zillion que ele utiliza era um membro do exército altamente condecorado. Ele é uma espécie aí de Martin Riggs aí dos animes, né? Personagem que o Mel Gibson interpretava em Máquina Mortífera. E dentro desse plot twist era que rolavam as aventuras individuais em cada episódio. E ali a sincronia entre os três protagonistas era ótima, gente. Eu falei agora há pouco do Champ aí, que é difícil para qualquer personagem disputar cena com o JJ, mas a verdade é que um tornava o outro um personagem melhor, entende? Os dois juntos eram muito bons. E os juntos perderiam a metade da graça sem a Apple. E um outro personagem, antes que eu me esqueça, que aparecia muito na equipe, era o robozinho Bongo, que no original se chamava Opa Opa. Era meio que o mascote da equipe, muito divertido ele chegou a ter uns 2 episódios focados nele, e é preciso dizer o seguinte, uma curiosidade, o Bongo ou Opa Opa, ele foi o primeiro mascote da SEGA. Ele aparecia nos jogos Fantasy Zone e Phantasy Star. Foi o mascote que foi substituído pelo Alex Kidd, que depois foi substituído pelo Sonic. Do lado dos vilões, nós temos Barão Hicks, inesquecível Barão Hicks, um vilãozaço dos animes, que a princípio ele é incrivelmente fiel às ordens da Rainha Adames, não confundir com Aramis, e que após ser meio que derrotado pelo JJ, né, ele adquire assim uma obsessão em derrotar, em ter uma revanche com o JJ. Que é um momento em que ele, inclusive, ele rompe com os Nosas, acaba virando inimigo das duas equipes, né? E ele é muito superior fisicamente à média dos Nosas, né? Muito mais poderoso do que os outros membros dos Nosas. Utiliza uma espada super afiada, né? Com um incrível poder de corte. Tem um visual assustador, tão assustador quanto legal, e que eu tenho certeza que em alguma medida inspirou a criação do Mestre Arsenal, um dos principais vilões do quadrinho nacional Holy Avenger, e também do universo Tormenta de RPG. E a outra mais recorrente entre os vilões é a já citada Rainha Adames, né? Tá disposta a tudo para tirar a humanidade do caminho para que ela possa conquistar o planeta Maris. Depois de um tempo você descobre que ela na verdade é uma mãe preocupada com a sua cria, né? Já que os Nosas parecem ser uma espécie aí de colônia semelhante às das abelhas, das formigas, tudo, né? Você fica até com um pouco de pena dela no final. Sem forçar a barra e sem apelar de maneira inoportuna, os roteiristas de Zillion, eles conseguiram criar uma dinâmica onde os personagens, onde a arma que devia ser objeto da propaganda para a qual o anime foi criado, fosse extremamente necessária para os personagens, entende? A dinâmica foi muito semelhante à que existe entre os Cavaleiros Jedi e os Sabres de Luz, ou entre um Cavaleiro do Zodíaco e a sua armadura. E isso foi genial, foi muito positivo para as vendas das pistolas. Tanto que um acessório do videogame Master System foi criado utilizando o design da pistola Zillion, a pistola Light Phaser. Zillion é considerado o primeiro anime a inspirar um acessório de videogame. E, naturalmente, né, ela não poderia ser a única arma do exército contra os Nosas. E aí que são criados o Rising Scepter, que era uma moto que os White Knights utilizavam, que tinha um sidecar, né, que um pilotava e o outro ficava no sidecar atirando, utilizando a Zillion. A própria moto era equipada com raio laser. Tínhamos o Big Porter, que era uma nave muito legal, né, que eles utilizavam também, né, para chegar até o local da batalha. Tinha o Aerocaride, uma coisa assim. Temos o Headguard, que é um monóculo azul muito parecido com o que os Saiyajins utilizam para medir o poder de luta do adversário, que melhora a precisão na mira do atirador da White Knight, além de ter visão infravermelho, raio-x, o caramba 4. E temos o Tree Charger, que era um super triciclo motorizado equipado com um raio laser, que se tornava uma armadura, que além de proteger o corpo dos White Knights, eles aumentavam consideravelmente a força física deles e eles eram capazes de enfrentar minimamente aí os Nosas no braço, né, na porrada. E é aqui que começam os problemas, minha gente.
O Tricharger, em especial, ele começou a dividir a atenção, né, do espectador com a pistola Zillion, que era para ser o principal acessório do anime, né? Era ele que era para vender. E rolou alguma espécie de ciúme criativo entre Sega e Tatsunoko, que foi o estopim para tudo. A verdadeira razão pela qual Sega e Tatsunoko romperam a ponto de encurtar a duração do anime para 35 episódios, quando ele havia sido programado para 50 pelo menos, né, com chance de haver segunda temporada, terceira, jamais foi revelada por nenhuma das duas empresas. Na época do extinto Orkut, né, a comunidade de Zillion, no entanto, ela soltou uma teoria que a mim parece bastante plausível. O que acontece, gente? A Sega, ela era uma empresa de jogos eletrônicos, né, de videogame, da própria pistola Zillion, né? Essa era a pegada da Sega. Provavelmente não foi ela quem desenvolveu os bonecos, as figuras de ação, os outros brinquedos envolvendo o Zillion. Quando a miniatura, né, do JJ, do Champ, da Apple, foi lançado no mercado japonês, é muito provável, tá, que a fatia da Sega tenha sido muito menor que a da Tatsunoko. Porque afinal de contas, a pistola era o mínimo, né? Lógico, né? Sem a pistola não seria o mesmo personagem, né? Mas com certeza deve ter sido uma fatia muito menor. E é provável também que a Sega não tenha pago um valor justo quando da criação dos dois ótimos jogos de Zillion lançados para Master System, utilizando não apenas o cenário, como todos os personagens, logicamente, criados pela Tatsunoko. E provavelmente isso deve ter sido o início da briga pelos direitos dos personagens, dos acessórios, tudo. Lembrando que o próprio Tricharger, que foi o estopim, aparece no jogo Zillion 2, né, nas fases em que você utiliza a moto. Ótimo jogo Zillion 2, diga-se de passagem, para Master System, viu? E aí o que acontece? Muito provavelmente isso foi levando aí as duas empresas a romperem cada vez mais, e ao ponto de não querer levar ao fim um anime que estava sendo lucrativo para as duas. Particularmente, este humilde locutor que vos fala sempre foi um grande admirador da Sega, dos jogos, dos videogames da Sega, né? Eu próprio tive um Master System e tive o jogo Zillion, o Zillion 1 e Zillion 2, inclusive. Mas eu paro pra pensar que coisa, né? Imagina o seguinte, os jogos Zillion 1 e Zillion 2 de Master System eram jogos que não utilizavam a pistola Light Phaser, que foi criada, inspirada justamente no visual da Zillion original. Era um jogo que utilizava dos personagens e do universo criado pela Tatsunoko. E por que será que a Sega optou em fazer isso, gente? É claro, porque ela sabia que ia ser muito mais interessante, ia ser muito mais vendável, gente. Ela poderia ter criado um jogo utilizando o nome Zillion, em primeira pessoa de tiro, utilizando a pistola Light Phaser com outra história completamente diferente. Optou em não fazer isso. Enquanto a Tatsunoko, quando rompe com a Sega, na impossibilidade de utilizar o nome Zillion e de utilizar as pistolas Zillion em si, ela cria uma realidade alternativa, né? Cria um OVA totalmente diferente para os personagens, que causa até um certo estranhamento, embora a animação seja muito bonita, a história seja legalzinha, mas você sabe que não é a mesma coisa, né, gente? O filme dos White Knights, né, chamado Burning Night, ele me lembra bastante o filme Ruas de Fogo, do diretor Walter Hill. E consequentemente me lembra aí quase todos os jogos de beat'em up dos anos 80, né, que foram inspirados pelo filme Ruas de Fogo. Ou seja, né, a Tatsunoko se garantia mais sem a Zillion, sem a pistola e sem o nome, do que a Sega sem os personagens e sem o cenário criado pela Tatsunoko, entende? Então isso com certeza, né, deve ter influenciado, me parece uma teoria bem plausível, né? Não há fonte disso, mas era isso que era divulgado no Orkut na época e a mim parece plausível. No Brasil, Zillion estreou na Rede Globo em 1988, apenas um ano depois de sua criação no Japão. Se não me engano, inclusive a pistola eletrônica Zillion já havia sido lançada no Brasil, inclusive. E Zillion estreou no Brasil no mesmo esquema que os desenhos nos quais a Globo apostava estreavam na época, né, nos anos 80. Estreou num domingo antes sequer do Faustão ter sido contratado pela Globo, né, e após algumas semanas migraria para o show da Xuxa. E aqui, gente, a gente tem que dizer que Zillion, né, enquanto esteve na Globo, jamais foi tratado da maneira como merecia. Basta dizer o seguinte, a falta de timing. Nós sabemos que a Globo não é a melhor emissora, longe de ser, dos anos 80, das grandes emissoras, para passar desenho animado. Muito pelo contrário, deveria ser a pior, né?
nunca se importou com cronologia, sempre passava os episódios de maneira aleatória, tudo. Para um anime que ele depende de uma sequência para que o próximo episódio seja entendido, há necessidade de ter assistido muitas vezes o anterior, isso prejudica demais, né? E o que acontece? Quando você joga um anime no show da Xuxa nos anos 80, a princípio dá a impressão, pô, é vitória certa, a Xuxa fazia um puta sucesso nessa época. O problema é que 1988 foi o ano de estreia de Jaspion e Changeman, que passavam de manhã. E eles estavam dando pau na Xuxa. Era muito difícil. Zillion ficou espremido no meio de Thundercats, Transformers e outros desenhos que já tinham sucesso estabelecido, e tendo que concorrer com Jaspion e Changeman no auge. Gente, não é nenhuma relação de melhor ou pior, né? Acho que todo mundo aqui gosta das duas coisas, né? Mas é complicado. Era quase impossível. Zillion teve uma boa audiência, apesar de tudo, afinal de contas era Globo, né? Teve uma boa audiência, mas quando a gente para pra pensar friamente, os únicos produtos de Zillion que foram lançados no Brasil e influenciados pelo sucesso do anime, porque foi o jogo, né, para Master System, a pistola Light Phaser, como eu disse, eu acho que a pistola Zillion já havia sido lançada no Brasil quando o anime chegou, e um álbum de figurinhas. A gente não teve uma linha de brinquedos, de bonecos, figura de ação de Zillion no Brasil. A gente não teve uma versão brasileira dos quadrinhos de Zillion. Tudo que é herói que fazia sucesso em desenho animado, logo saiu gibi em versão brasileira, né, produzida no Brasil. Nem os Trapalhões fizeram qualquer tipo de paródia em cima de Zillion, que eles sempre faziam. Todo desenho que fazia sucesso na Globo era parodiado pelos Trapalhões na época, gente. Entende? Zillion, ele não se tornou o que poderia ter sido se a Globo tivesse tido timing, tivesse mantido ele de domingo, tivesse exibido por um tempo na sessão Aventura. Provavelmente a audiência de Zillion teria sido maior nesse sentido. Alguns anos depois, em 1990 ou 1991, Zillion estreia no bloco Gazetinha pela TV Gazeta. Minha gente, a Gazeta já exibiu desenhos animados em tempos remotos, quando tinha parceria com a rede CNT. E ali sim, Zillion acabou se tornando um desenho mais comentado, um pouco mais conhecido. Ali Zillion teve um pouco da atenção que merecia. Tokusatsu já não tinha mais a mesma força no Brasil, era muito forte ainda, mas já não tinha mais a mesma força, não era mais a mesma coisa. E Zillion poderia, talvez se fosse relançado durante o primeiro grande boom dos animes no Brasil, cabeçado pelos Cavaleiros do Zodíaco, Zillion, talvez, se fosse relançado nessa época, poderia ter atingido aí um digno segundo lugar que ele mereceu, né, que ele sempre mereceu, né? De qualquer forma, gente, Zillion sempre vai ser aí um dos animes mais lembrados por quem gostava, né, da cultura pop dos anos 80. Para se ter uma ideia, nos Estados Unidos, embora a Wikipédia diga que apenas 5 episódios foram dublados, né, no idioma inglês, o sucesso de Zillion foi suficiente para que fossem lançado um quadrinho logo após o término da série. E esse quadrinho também é inédito no Brasil. A dublagem de Zillion tinha uma... É sério, galera, vocês aí que, como eu, são fãs de Yu Yu Hakusho, que piram quando o Suki diz... Tá pensando o quê, filho? Rapadura é doce, mas não é mole, não. Vocês não viram o JJ, né, saindo pra tomar um lanche com a Apple. O que o senhor deseja, pode falar. Sanduíche de churrasco com vinagrete. Ótimo, churrasco com vinagrete. Quanto? Essas adaptações, né, para a cultura brasileira, o Zillion usava isso muito bem. E o elenco de Zillion, da dublagem de Zillion, era ótimo, gente. Apple foi dublada por Neuza Maria, a mesma dubladora da Kiyomasa em Jaspion. Eu não me lembro de ter ouvido a voz dessa dubladora em mais nenhum outro lugar. Eu acredito que ela tenha abandonado a carreira após esses dois trabalhos. Se alguém tiver aí algum trabalho dela, passa aqui pra gente não falar besteira, né, gente? Passa pra gente poder até conhecer um pouco mais do trabalho dela. Eu, particularmente, gostava muito, né, da voz da Neuza Maria na Apple, porque ela dava um tom mais sério à personagem, né? Eu acho, inclusive, que a voz original da Apple era muito esganiçada quando a gente considera a personalidade que ela tinha. Isso fica melhor para personagens mais cômicas, né? Champ foi dublado pelo Eduardo Camarão, que anda bem afastado da dublagem nacional nos últimos anos, hein? Não sei nem se tá vivo ainda. O Eduardo Camarão, ele dublou Green Flash em Flashman, foi a voz do Rafael na versão VHS do primeiro filme das Tartarugas Ninja, que combinou pra caramba, várias pontas em vários tokusatsus da época, inclusive foi o Joe Tiger em Jaspion. Muito bom dublador, eu gostava muito da voz do Eduardo Camarão, não sei por que se afastou da profissão, espero que um dia retorne. Era uma voz bem típica dos filmes da BKS.
E o JJ foi dublado pelo já falecido Carlos Laranjeira, o dublador do Blue Flash, dublador do Boomerman, dublador do Giban e tantos outros personagens de Tokusatsu e vários outros de vários filmes dos anos 80. O Eduardo Camarão e o Carlos Laranjeira eram uma espécie de dupla dinâmica, né? Eles estavam juntos em praticamente todos os filmes, né? Eles tinham uma química muito boa. Chegaram inclusive a dividir o mesmo personagem em alguns momentos, né? O Yannin Spiker de Jiraiya, por exemplo, curiosamente, ele era dublado pelo Carlos Laranjeira quando estava paisana e era dublado pelo Eduardo Camarão quando se transformava no Yannin Spiker. Era uma coisa bem curiosa. Muitas vezes no mesmo episódio isso acontecia. O Barão Hicks foi dublado pela lenda Mário Vilela, que dublou o Seu Barriga em Chaves, que dublou o Buba em Changeman, que dublou o vovô do Fly em Pequeno Guerreiro e vários outros momentos aí. Dublou também o Ota em Spectreman, inclusive. Já falecido Mário Vilela faz inclusive muita falta na dublagem nacional. Várias pontas da lenda Gilberto Baroli, pontas da Cecília Lemes. O elenco de dublagem de Zillion foi sem dúvida muito bem escolhida, inclusive o locutor, que era dublado pelo Líbero Miguel, que é a voz do Satangos em Jaspion. A trilha sonora de Zillion pode ser chamada de contagiante no mínimo. Tanto as músicas de ação, quanto a música de abertura e a música de encerramento eram ótimas, gente, eram ótimas. As músicas de momentos cômicos, que eram totalmente condizentes com aquilo que a gente estava vendo, e os momentos cômicos de Zillion não são poucos. Os momentos, tanto trágicos, também eram muito bem enriquecidos pela trilha sonora. E a gente não deve se enganar, gente. Zillion, ele tinha toda essa comicidade, mas ele se passa num tempo de guerra, né, gente? Então é interessante você ver as derrotas que os White Knights sofriam, né? Cada vez que morria alguém que eles tentavam proteger, tudo. O clima tenso, o clima triste. Os roteiristas, eles tentam deixar muito claro que os heróis não vão conseguir salvar todo mundo. Eles não vão conseguir salvar todos, né? Eles vão fazer o melhor que eles podem. Mas eles estão numa guerra, inocentes vão morrer, não há como evitar. Em fevereiro deste ano, 2022, quase 30 anos após a sua última exibição pela TV Gazeta, Zillion retorna à TV aberta brasileira pela Rede Brasil de televisão, tá? Rede Brasil que tem feito um excelente trabalho no sentido de resgatar animes antigos, está exibindo Fantomas com algum sucesso a todo domingo, já tinha trazido o Samurai Warriors de volta, anterior a isso já tinha trazido Cavaleiros do Zodíaco. Os Cavaleiros do Zodíaco. E as fases clássicas de Dragon Ball. Muito legal essa iniciativa da Rede Brasil, né? Numa época onde todo mundo pode conseguir assistir o que quiser pela internet. É bom ver que a TV aberta ainda tem espaço para um bom desenho animado, né? É muito bom ver isso, tomara que a Rede Brasil siga nesse caminho. Só uma sugestão pra eles aí, pô. Guerreiras Mágicas de Rei Earth, faz tempo que não passa. Qualquer coisa pode acontecer. Todo mundo tem que ter um International sonho apresenta pra viver. Guerreiras Mágicas de Rei Earth. Street Fighter Victory, muito tempo que não passa. Pensem nisso, Rede Brasil, pensem nisso, tá? E galera, conheçam esse anime, galera. É realmente muito bom. Se você tem aí a nossa idade, a minha do Rodrigão aqui, faixa dos 35, 40 anos, você provavelmente já conhece. Se você não conhece, gente, dá uma pesquisada, você com certeza vai gostar desse anime, beleza? Este foi o Cosmic Nerd de hoje, beleza, galera? Não deixe de deixar o seu comentário, deixa seu like aí pra gente e diz o que vocês acharam, beleza? Se a gente esqueceu de alguma coisa, o que a gente poderia ter colocado, outro anime oitentista que vocês gostariam de ver sendo destrinchado aqui, beleza? Um forte abraço, valeu!